No capítulo anterior, Leandro morava na Austrália desde seus 10 anos de idade. Com a candidatura do pai a governador, ele precisou voltar para apoiá-lo, já que a mídia estava caindo em cima de Carlos por ter mandado seu filho para longe, o que caracterizava como uma espécie de abandono. Carlos e Rosângela, os pais de Leandro, se importavam mais com a aparência do que com qualquer outra coisa. Por isso obrigaram o filho, que mal tinham contato, a voltar para o Brasil. Mesmo contrariado, Leandro veio e, para não perder seus estudos, acabou iniciando a faculdade aqui no Brasil, onde conheceu Otávio e Caroline. Os amigos contaram a Leandro que havia um grande mistério na cidade. Mistério esse iniciado pelo seu próprio pai, quando ainda era prefeito. Carlos havia tombado como patrimônio histórico uma casa na cidade. Porém, ela nunca foi aberta à visitação e acabou ficando abandonada. A lenda dizia que uma bruxa ficava trancada lá. Caso a casa fosse aberta, uma maldição se espalharia pela cidade. A curiosidade foi maior e acabou levando os 3 jovens a entrarem na casa. Eles descobriram um porão com uma espécie de túmulo rachado. Quando terminaram de quebrá-lo, se depararam com uma ossada. Era uma mulher. Estava com um vestido vermelho com lantejoulas, uma bandana na cabeça. Caroline começou a chorar. Todos entraram em desespero, inclusive Leandro. Um corpo havia sido encontrado. Imediatamente os 3 se viraram para correr, mas se depararam com a figura de um ser sobrenatural. Uma mulher de vestido vermelho com lantejoulas reluzentes. Ela era muito mais alta do que o normal. Devia ter quase 2 metros. Magra, parecia estar em estado avançado de decomposição. Seus dedos e braços eram enormes e magros. Sua boca mostrava quase toda a arcada dentária podre. Os 3 paralisaram. Ela lentamente moveu seu dedo apontando para Leandro e Otávio. Nessa hora, ela disse com uma voz demoníaca: "Ainda não." De repente, ela agarrou a cabeça de Caroline, que gritou de forma desesperadora. A mulher a apertou tanto que estourou a cabeça de Caroline com as próprias mãos, espirrando seus miolos em Leandro e Otávio. A bruxa era real, e ela havia despertado. A paralisia pareceu desaparecer de Leandro e Otávio diante de tal cena grotesca que eles tinham acabado de presenciar. Isso fez com que corressem para fora daquela casa sem olhar para trás. Saindo daquela rua escura, Leandro, ainda trêmulo, chamou a polícia e contou tudo o que tinha acontecido. Algumas horas depois, a polícia retirou a ossada da casa, interrogou os 2 garotos e eles contaram cada detalhe. O mistério havia sido solucionado. A mulher desaparecida que ali morava havia sido encontrada. Claramente, os policiais não acreditaram que era o fantasma dela que havia matado Caroline, mas também não suspeitaram dos garotos. Eles não conseguiriam deixar Caroline no estado em que ela se encontrava. Deduziram então que poderia ter sido um morador de rua que tomou conta da casa por ela estar abandonada. A polícia iniciaria a busca por ele, mas Otávio e Leandro sabiam que nada seria encontrado.
os pais de ambos chegaram e eles foram para suas casas. Já em casa, Carlos, em poucas palavras e ainda chocado com o que tinha acontecido, disse: "Eu ainda não entendo o que vocês foram fazer lá." "Pai, a bruxa matou a Caroline. Por que eu inventaria isso?" "Filho, para, por favor. Não existe esse negócio de bruxa. Eu inventei tudo isso, tá bom? Pronto. Foi por pura publicidade. Quando eu tomei posse, logo quis fazer algo diferente pela cidade e aquela casa me pareceu algo perfeito para começar. Mas foi um erro. A prefeitura não conseguiu mantê-la, não tinha verba. Então, para não dizer que tinha abandonado o projeto, eu inventei a história da bruxa. A casa era assim de uma mulher, uma cigana, para ser mais exato. As pessoas diziam que ela fazia trabalhos, mas eu nunca soube disso. Ela desapareceu bem antes da casa ir parar nas mãos da prefeitura por ser dada como abandonada. Não havia herdeiros, nem inventário de herança. Eu achei a oportunidade perfeita para criar algo com isso. Só que jamais imaginaria que ela estaria enterrada no porão da própria casa. Esquece isso, filho. Nem sei como ficou sabendo dessa história da bruxa, mas ela é mentira. Quero você longe daquela casa." "Não vou mais discutir. Não adianta. Agora, se essa história é mentira, por que o senhor me quer longe de lá?" "Por quê? Por causa da minha campanha para governador. Em menos de uma semana você já me atrapalhou demais, e eu não vou permitir que isso aconteça novamente. Te trouxe de volta para o Brasil para me ajudar na campanha, e não para arruinar ela." Sempre se importando mais com o status do que comigo, né, Carlos? Você e a Rosângela. Olha como você fala, moleque. Nós somos seus pais. Não são, não. Meus pais são meus tios da Austrália. Eles que me criaram. Fica tranquilo, candidato. Não vou mais atrapalhar sua campanha." Leandro então saiu da sala e foi para o seu quarto. Quando pegou o celular, viu que tinha uma mensagem de Otávio onde dizia: "Você não achou estranho a polícia em nenhum momento questionar o porquê daquela mulher ter sido encontrada em um túmulo no porão da própria casa?" Leandro então respondeu: "Tem muita coisa estranha. Eu tentei falar com meu pai, mas ele não quer saber de nada a não ser da porcaria da campanha dele. Melhor a gente tentar dormir. Muita coisa aconteceu e eu preciso processar tudo. Boa noite, amigo." Os dois então tentaram dormir. Porém, por volta das 3 horas da manhã, Leandro acordou com o que parecia ter sido uma baforada quente em seu rosto, mas não viu nada na sua frente. Então achou que ele estava sonhando. Ele acendeu o abajur ao lado da cama e sua espinha gelou quando ele viu um vulto magro de vestido da altura do teto, bem no canto da parede. Era a bruxa. Com o coração disparado, ele levantou e acendeu a luz do quarto, mas não havia mais nada lá. De repente, seu celular tocou. Era Otávio fazendo uma videochamada. Ele então atendeu e Otávio estava chorando muito. Disse que a bruxa estava rondando seu quarto minutos atrás. Leandro queria muito dizer que era um sonho, mas falou que tinha passado pelo mesmo. Os dois então constataram que seriam os próximos a serem mortos. O porquê? Não sabiam dizer. Mas Leandro achou melhor ir dormir na casa do amigo e assim ele fez. Saiu escondido e foi até lá. Já na casa de Otávio, os dois obviamente não conseguiram dormir. Eles estavam crentes de que a bruxa caçaria os dois, pois eles a libertaram. Mas precisavam de mais informações.
Leandro comentou com Otávio que seu pai havia dito que a mulher que morava na casa era uma cigana e que ela fazia alguns trabalhos. Essa era a única informação que ele tinha. Otávio então disse: "Bom, eu tenho o DVD do dia do tombamento da casa. Talvez possamos encontrar alguma coisa." "Espera, como assim você tem o DVD?" "Sim, eu tenho. Seu pai e meu pai são muito amigos. Ele sempre vinha aqui e os dois ficavam conversando por horas. Nunca soube do que se tratava. Ele era vereador na época em que seu pai era prefeito." "Bom, isso é bizarro, mas vamos assistir. Quem sabe não encontramos alguma coisa." Os dois então foram para a sala e colocaram o DVD. Na frente da casa havia uma faixa vermelha de inauguração que seria cortada. Carlos, o pai de Otávio, e um terceiro homem estavam na frente da faixa para cortá-la. Leandro perguntou a Otávio quem era o terceiro homem, e ele disse que era o pai de Caroline, que também era vereador. O pai de Caroline então cortou um pouco da faixa. Em seguida, o pai de Otávio cortou mais um pouco, e Carlos terminou de cortar. Otávio então disse: "Bom, é isso. Não tem muita coisa. Só nossos pais inaugurando a casa tombada." Leandro, com os olhos estalados e gaguejando, disse: "Não, Otávio. Eu acho que descobri a ordem das vítimas da bruxa. O primeiro a cortar um pouco da faixa foi o pai de Caroline. Depois, seu pai. E depois o meu. Tudo indica que a próxima vítima vai ser você."